Vamos agora pro top 5 do nosso Euro Ranking, começando com o quinto lugar, a equipe do Bolonha. Acho que eles já tinham aparecido várias vezes no Euro Ranking, mas nunca de forma tão alta aqui na classificação. Os caras estão numa fase absolutamente espetacular. Nesse final de semana, eles venceram a Atalanta de virada por 2-1 fora de casa. Vale lembrar que a Atalanta vinha numa fase muito boa, tava sendo um time bem difícil de ser batido aí, né? E o Bolonha conseguiu mais uma vitória dessas de nível grandioso aí, contra um adversário forte e mais do que isso, contra um adversário que vinha disputando essa quarta colocação na tabela, né? Então era uma briga direta por ali. E aí, no final das contas, cara, o Bolonha conseguiu 6 vitórias consecutivas agora, tá? Na Série A italiana. É a primeira vez que o clube consegue isso desde a década de 60, pra você ter uma ideia, né? Doideira total. E também vale ressaltar que eles têm um retrospecto muito bom nessa temporada contra as equipes mais fortes. Então venceu a Lazio 2 vezes, venceu a Atalanta 2 vezes, venceu o Roma, venceu a Inter na Copa Itália e ainda empatou, né, no italianão aí contra a Inter, Juventus, Milan e Napoli, ou seja, nos confrontos grandes, quando o pau tora mesmo, o Bolonha tem dado conta do recado, ou pelo menos tem conseguido se superar, arrancar empates ali, e neste momento com o quarto lugar realmente consolida um trabalho brilhante do Thiago Motta. Eu tô bem curioso pra saber qual vai ser o futuro desse camarada, porque acredito que ele finalmente conseguiu aí dar esse passo à frente na carreira, a ponto de ao final da temporada vão ter clubes importantes considerando ele como treinador. Vamos ver quais estarão trocando de clube aí, de técnico aí, mas acredito que o Thiago Motta tá sendo bem visto no mercado neste momento, se superando, porque o time do Bolonha, jogador por jogador, obviamente não é nada espetacular, né? Apesar de ter alguns bons valores individuais, mas ele realmente está conseguindo extrair mais do que o elenco e o orçamento, em teoria, teriam condições de fazer. Era um confrontaço direto, né, cara, entre as duas equipes. A gente vem falando desde o começo da temporada, essa questão da vaga extra na Champions, e a Itália tem grande chance, mas os clubes não podem contar com isso, né, cara? Então, o Bologna fez muito bem. E, sim, foi um jogo muito bom, tá? O jogo foi bem divertido, eu consegui acompanhar. E trocação sincera de ambos os lados, nenhum dos dois times jogou de forma reativa, de forma defensiva. E a Atalanta, cara, acabou dando azar. É um misto de azar e incompetência, né? Porque o pênalti cometido pelo Koop Miners é um pênalti muito estúpido, cara. É o tipo de pênalti, cara, que é o pênalti da precipitação, né? Tá tendo a disputa de bola dentro da área ali, o Koop Miners vai tentar afastar a bola e o jogador do Bolonha dá só um toquinhozinho assim, tira a bola, o Koop Miners acaba chutando ele. Então, cara, numa disputa de bola dentro da área com tanta gente em volta, meu irmão, não faz isso, cara. De tentar dar um bicão sem você saber quem tá vindo. Cara, eu já cansei de ver pênalti sendo acontecido assim. Do vagabundo vai chutar a bola pra tentar afastar, aí chega um cara, dá só um toquinho e pimba, sofre o pênalti. E é assim, um pênalti claríssimo que não dá pra você contra-argumentar, né, cara? E aí o Zirkzee bate muito bem, né? Ele tem feito muitos gols nessa temporada, alguns de pênaltis, e tem batido esses pênaltis muito bem. E aí depois o Ferguson consegue virar o jogo com um golaço, cara, uma sapatada de fora da área, chute ali forte no canto, sem chance pro Carnesegg, que tem feito uma boa temporada. E assim o Bolonha depois conseguiu dar aquela segurada no resultado e confirmar a vitória, cara. A Atalanta, por outro lado, teve uma semana ruim, né, cara? Porque foram dois confrontos difíceis na semana, um contra a Inter e um contra o Bolonha. E nos dois eles foram superados, né? Esse jogo contra o Bolonha, eu nem achei que foi um jogo ruim da Atalanta, poderiam ter vencido o Bolonha, qualquer um dos dois poderia ter vencido, mas contra a Inter foi um desastre. Eu até cheguei a comentar com o Pedro, que acho que foi no último Eurocast, a gente elogiou bastante o Carnesec, né? Que tinha feito uma partidaça contra a Sassuolo e tal. Aí chegou no jogo contra a Inter, o Carnesec falha nos nos dois primeiros gols da Inter, né, cara? Ele falha de forma bem feia, Pô, então... mas ele fez uma defesaça queima-roupa linda nesse jogo contra a Atalanta aí. Não, contra o Bolonha, você quer dizer, Contra né? o Bolonha, exatamente. Não, então, ele é bom goleiro, mas não está imune à Zika Foot, né? Porque vocês sabem, né, cara, que a Zika ela é real, cara. Não é signo, não, cara. De fato, os nossos tweets e o que a gente fala aqui na live influenciam diretamente nos acontecimentos no mundo da bola aí. Então, a Atalanta foi severamente alvejada por isso. Polônia vai ter um confronto... Assim, essa vitória é mais importante ainda, cara, porque na próxima rodada eles enfrentam a Inter. Ou seja, vão perder. Ou seja, aqueles 3 pontos ali você já arrisca, não, isso aqui não tem não. Abre uma folgazinha ali e podem, mesmo perdendo para a Inter, se manter no G4. Veremos o que vai acontecer aí, cara, mas podemos seguir para o quarto lugar do Euro Ranking, que está com o time do Liverpool, o Imortal. O Liverpool campeão da Copa da Liga recentemente aí. No meio da semana, acabou metendo 3-0 no Southampton pela Copa da Inglaterra, né? FA Cup.
Exatamente. No jogo em que o... Cara, os caras estão chamando de Klopp's Kids. Os garotos do Klopp. Que ele botou a molecada pra jogar de novo, né? Inclusive o Southampton nessa partida, vou te falar, irmão. Nossa, teve tanta chance, claro, os caras desperdiçaram todas. O tal do secou o Mara lá, meu Deus, perdeu um gol atrás do outro, um negócio inacreditável. Mas depois o Liverpool conseguiu meter 3-0 com o gol da molecada, né? Um foi do maluco que eu esqueci o nome, Kumas. Estreia profissional dele, meteu um gol aos 18 anos. E depois 2 gols do Dennis, que é um centroavante aí que já tinha entrado na final da Copa da Liga. E agora guardou os 2 primeiros dele como profissional também, muito bacana. E depois, no final de semana, eles venceram o Nottingham Forest numa partida daquelas que tava embaçada, o gol não tava saindo e tal, e até que rolou aquela pressão no finalzinho. E aí o Darwin Núñez subiu literalmente no último segundo do jogo, né? Já era 99 minutos de jogo, acho. Quando a bola vai pra área, ele cabeceia perfeitamente no cantinho. O carismático Darwin Núñez, que tá com números absolutamente fantásticos, né, cara? Ele tá com 14 gols e 11 passes pra gol na temporada. Brilhante, né? E Yuri, comenta um pouquinho sobre essa semana do Liverpool e também sobre essa questão da pontuação deles aqui na Premier League. A gente sabe que o Liverpool tá tendo muitos desfalques, né? Muitos é até redundante, porque é muita gente mesmo que tá fora. Mas eles vinham conseguindo jogar bem mesmo com essa série de jogadores machucados. Mas nesse jogo contra o Nottingham Forest, eu acho que foi o jogo que eles mais sentiram essas ausências, cara, porque realmente foi um jogo bem ruim do Liverpool, tanto na parte ofensiva quanto na parte defensiva, né, porque o Forest chegou bastante, especialmente no segundo tempo, teve algumas chances ali de abrir o placar, né, e se eles fazem 1-0 ali, a vaca ia pro brejo de vez, né, mas o Liverpool tem essa parada com o Klopp, cara, que é tipo o Fergie Time, né, que existia na época do Manchester United do Ferguson. O Ferguson ficava ali enchendo o saco da arbitragem, né, pra eles darem mais acréscimo. Aí eles davam um acréscimo alto e o United tava lá empatando o jogo. Aí chegava lá no último minuto do acréscimo, eles conseguiam fazer o gol e virar e conseguir os 3 pontos, né? E a galera começou a chamar isso de Fergie Time. Aí acho que dá pra você dizer que já existe o Klopp Time, cara, porque o tanto de vezes que o Liverpool conseguiu vitórias assim com o Jürgen Klopp, na temporada 18-19, na temporada 19-20, na temporada 21-22 e agora nessa, é impressionante, cara. O time tá jogando mal, absolutamente nada dá certo, eles não conseguem criar nenhuma chance de gol. Aí você fica pensando, quando você tá assistindo o jogo, cara, eles não conseguiram criar nenhuma. Ninguém tá inspirado, tá todo mundo jogando mal. Por que eles vão conseguir criar agora que tá faltando segundos pra acabar o jogo? E eles vão lá e conseguem, né? Muito também pelo erro do Forest, cara, porque essa jogada do gol do Darwin era uma jogada morta, a jogada já tinha sido resolvida pelo Forest. Aí os atacantes do Forest, eu acho que era o Awoniyi e outro atacante que eu não me lembro, eles vão tentar sair jogando na entrada da área. Era literalmente a última bola do jogo. Não tem motivo pra você tentar sair jogando. Cara, dá o bicão pra frente e o juiz vai encerrar o jogo. Eles vão tentar sair jogando, são desarmados pelo McAllister. O McAllister é muito esperto, cara. Ele faz a proteção com as costas, dá uma olhadinha assim pro lado. Quando ele vê o Darwin, ele dá só aquela aquela cavada pra dentro da área. E o Darwin cabeceia de forma perfeita, cara. Cabeceio simplesmente perfeito do Darwin. Bola baixa no chão, dá aquela quicadazinha no canto, o goleiro não tem reação e acaba fazendo o gol da vitória, cara. Um jogo bem ruim do Liverpool, mas para você ser campeão, precisa vencer esse tipo de jogo também. Às vezes não precisa, né? Às vezes você tá lá disparado e mesmo com esses tropeços consegue ser campeão, mas disputando com esses times absurdos do Arsenal e do Manchester City, precisa conseguir esse tipo de vitória. E o Liverpool conseguiu. Não sei por quanto mais tempo eles vão conseguir esse tipo de vitória. Se continuarem tendo tantos desfalques. Porque, por exemplo, nesse jogo, o Klopp teve que colocar o Joe Gomes na zona de meio campo, cara. Teve que colocar o Joe Gomes. Pô, isso é fim de carreira, cara. Daqui a pouco ele vai escalar a zaga com o Joe Gomes e Konaté e vai colocar o Van Dijk centroavante, porque não vai ter atacante, cara. Não vai ter atacante, tá? Tá muito difícil a situação do DM do Liverpool, cara. E assim, eu não sei o que é. Eu não sei se é azar ou se é incompetência do departamento médico do Liverpool, porque é muita lesão, cara. É muita lesão e é muita recaída. O Salah voltou de lesão, recaída. O Alexander-Arnold voltou de lesão, recaída. Pera lá, meu irmão. Ou você libera o jogador, ele tanto 100% para jogar, ou não libera. Porque você libera o cara, ele vai jogar uma partida lesionando de novo, alguma coisa de errado tem. Então, o Liverpool continua sendo líder, mas esse mês de março aqui, o pau tora, filho. Daqui a pouco eles vão enfrentar o Manchester City, cara. Se chegarem com um time esfacelado desse jeito pra enfrentar o City, mas não vai ter a atmosfera de Anfield que segure. Vamos para a terceira posição do nosso Euro Ranking com o time do Manchester City, que nesse final de semana conseguiu arrancar uma vitória maravilhosa sobre o time do Manchester United, né, do derby de Manchester.
Um jogo que a gente vai deixar pra falar um pouquinho mais especificamente num bloco separado aí só sobre isso. E também no meio da semana tinha metido uma lapada daquelas pra cima do Luton Town. Um 6-2 aí, impressionante, né, na Copa da Inglaterra. Com 5 gols do Haaland. Uma doideira completa, né, o Haaland... Cara, o Haaland a fase recente dele é muito bizarra, mano. É muito bizarra. Enfim, daqui a pouco a gente fala mais sobre o Haaland, mas, cara, o Manchester City venceu essa partida, esse derby, né? E no fim das contas, nas últimas 5 partidas, são 4 vitórias e um empatezinho contra o Chelsea. A fase do City voltou a ser a melhor? Como é que tu tá interpretando essas últimas semanas aí? Essa semana foi muito boa, foram 2 jogos muito bons contra o Luton e contra o United. Uma coisa que permanece no City é a insegurança defensiva, né? Eles tomaram 2 gols do Luton e ainda tomaram alguns apavoros ali que poderia ter saído até um terceiro ou um quarto gol. Mas contra o Manchester United, nada, né? Defenderam muito bem. Não, contra o United, cara, o primeiro tempo, o United, além do gol, o United ainda teve outras chegadas. É porque essas chegadas estavam caindo no pé do Rashford. Assim, a gente ainda vai falar mais sobre o jogo. Mas, pra mim, o City continua tendo essa cara nessa temporada, né? De ser muito bom ofensivamente e defensivamente não está tanto seguro. A diferença é que nas últimas semanas, ele não estava bem em nenhuma das duas frentes. Ele não estava bem ofensivamente e não estava tão bem defensivamente. Tanto que estava vencendo o jogo por 1-0, tendo dificuldades contra adversários bem mais fracos. Mas nessa semana não, a parte ofensiva funcionou muito bem. Foram 6 gols do Haaland só nessa semana, 2 gols do Foden, teve gol até do Kovacic. Então, na parte ofensiva, essa semana foi avassaladora. Na segunda colocação, a gente tem aqui o nosso time do Bayer Leverkusen, que simplesmente venceu mais uma partida. E novamente com o protagonismo dos seus alas, né? Frimpong pela direita marcando, o Grimaldo pela esquerda marcando também. E conseguindo vencer por 2-0 num jogo que, cara, vou te falar uma parada. O Leverkusen, além de tudo, né, de estar jogando bem, tá com uma sorte desgraçada. Né? Primeiro que pra facilitar o jogo, o Colônia teve um cara expulso logo no começo da partida. Depois, pô, tem uma bola que vai pra dentro da área. Um cidadão do Colônia lá, não vou saber quem foi, rapaziada, desculpa. Mete um voleio lindo. O maluco tava na pequena área, mete um voleio lindo, bola na trave. A bola não entra, mano. E do lado contrário é simplesmente o oposto, né? O Grimaldo, por exemplo, finaliza uma bola ali que passa no meio do goleiro, né? Então, as coisas estão dando muito certo, assim, o time realmente tá voando. E essa duplinha aqui, hein? Frimpong e Grimaldo, um de cada lado, realmente os caras estão... O Leverkusen com o tropeço do Bayern de Munique, né? Que empatou em 2-2 contra o Freiburg, abriu 10 pontos de distância na liderança do campeonato alemão. E é aquela coisa, né, rapaziada? Eu já tive minhas desconfianças, mas 10 pontos não tem como tirar. E não é como se fosse 10 pontos com o Manchester City atrás, né? É 10 pontos com esse Bayern de Munique furreca, vergonhoso dessas últimas semanas. Inacreditavelmente, Xabi Alonso, na sua primeira temporada na elite do futebol europeu, vai tirar a dominância do Bayern de Munique. É uma questão de tempo agora para saber quando, né, que isso vai acontecer. Tem uma contagem regressiva, faltam 10 rodadas para acabar o campeonato. E o nosso querido time do Bayer Leverkusen tem aí alguns adversários mais pesados pela frente, né? Vai pegar alguns times embaçados aí como Stuttgart, Frankfurt, Borussia Dortmund. E a dúvida é se eles conseguem ser campeão, né, mano? Porque eles vão ser campeões. Olha, só se eles conseguirem perder esse título aqui, seria uma das maiores amareladas da história, né? Não vai acontecer, dificilmente. O título acho que tá bem garantido, né? Não vai escapar. Até porque o concorrente tá mal. Mas agora resta saber se seria invicto. Se for invicto, vai ser incrível, cara. Vai ser incrível. Nessa temporada, o Bayern de Munique ainda vai ter um The Klassiker contra o Borussia Dortmund. E também vai ter um jogo fora de casa contra o Stuttgart, que é um pouquinho complicado. Então, nem se o Leverkusen caísse de rendimento, o Bayern ainda... A fase atual do Bayern, qualquer jogo tá sendo complicado. Porque os caras estão sem confiança. Tipo assim, se eles fossem enfrentar o time das crianças aqui do colégio, aqui do lado, do bairro, o Bayern de Munique, ao invés de entrar em campo falando, pô, são as crianças, vamos tratorar. Ou naquela época do Ferguson, lembra? It's Tottenham, lads, it's Tottenham. Tipo assim, que vai ser uma... Eles iam entrar falando, putz, e se a gente perder as crianças, hein? Iam fazer o jogo ser difícil. Então, qualquer adversário tá complicado pro Bayern nesse momento. Né? Não tem essa, o Bayern de Munique não tem adversário fraco. Se pegar o Lanterna ali, vai sofrer, velho. Não, e pode piorar, porque se eles forem eliminados na Liga dos Campeões, a moral vai ser. Vai pencar mais ainda. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Vai cair na Liga dos Campeões, velho. Pra Lazio. Esse jogo contra o Freiburg, eles só conseguiram vencer pela individualidade, né? Vencer não, empatar. O Musiala fez um golaço ali,
que quase foi o gol da vitória, se a gente tivesse tomado um empate no fim. Mas o Bayern hoje em dia é um clube que só consegue produzir pela individualidade, né? Diferente do Leverkusen. O Leverkusen, cara, por que que o Grimpong e o Frimpaldo fazem tantos gols? Por quê? Porque o esquema dos caras é montado pra eles. É loucura isso, cara. Mas o Bayer Leverkusen é um time que a principal arma deles não é o meio atacante, não é o centroavante. O esquema do time é todo montado pro Frimpong e o Grimaldo chegarem pimba. O Frimpong tá com 10 gols e 9 passes pra gol na temporada, cara. O maluco é ala. Que isso? Pra mim vai ser campeão invicto. Eu não sei se já teve campeão invicto na Bundesliga, eu tenho que pesquisar, mas tem que dar um pratão dourado pra eles, né? Tem que dar um pratão dourado, trazer aquela cerveja federal gelada e bota pra torar lá, cara, no último jogo. Então tá aí, Leverkusen encaminhando a passos largos a quebrar essa dinastia. Que seja assim, 2024, Leverkusen, 2025, Borussia Dortmund, 2026, Union Berlin, 2027, Wolfsburg. Aí o Bayern de Munique volta a ganhar lá em 2030. Seria ótimo. Pra dar uma variada aí nas coisas. Porque o triste é se o Leverkusen quebra a dinastia, daí daqui a pouco a gente pega mais 11 anos de Bayern de Munique. Porra, aí não dá, cara. Vai ser isso. Provavelmente vai ser isso. Especialmente se o Xabi Alonso já sair do Bayern Leverkusen. Vamos então para a primeira posição do nosso querido Euro Ranking. A primeira posição, mais uma vez, na semana 25 agora, é da Inter de Milão. O melhor futebol jogado na Europa neste exato momento, na minha modesta opinião. Eles tiveram um jogo atrasado contra a Atalanta pelo campeonato italiano e meteram um sonoro 4-0, mais uma vez o Lautaro marcando gol aí, né, cara, impressionante. E no final das contas, cara, o que aconteceu foi que pela quarta partida seguida, a Inter marcou 4 gols na Série A. É bizarro como o ataque deles tem produzido. E mesmo assim, cara, é doideiro. Porque assim, meio campista marcando gol, atacante marcando gol, o Zala marcando gol. Aí entra a reserva, marca gol também. Tá tudo funcionando, né? De forma incrível, assim, mesmo com as peças se revezando em quem vai pra rede. E com o gol do Darmian nessa partida aí, que acho que foi o gol que abriu o placar, se eu não tô enganado, né? A Inter chegou ao 60º, eu ia falar 64º, meu Deus. 64º gol. E se transformou aí no melhor ataque das top 5 ligas europeias. No momento já são 67 gols. E atrás apenas do PSV nas top 7 ligas europeias. Então realmente um ataque que tá... O PSV tem 79. O PSV tá em outro patamar, mas né, daí vale a pena querer um pouquinho daquela discussão de nível de liga. Mas realmente o ataque da Inter é fenomenal neste momento, né? Se bota a Inter lá na Eredivisie, eles estavam com 180 gols. E aqui a gente também tem um dado daqueles que parece muito, tipo, muito específico, muito puxando uma coisinha muito pequena, mas eu acho que ele ajuda a contar um pouquinho da história, né, da qualidade dessa Inter atual, que é que pela primeira vez eles venceram as primeiras 7 partidas de um ano na Série A. Então a gente começou em 2024, tiveram 7 jogos de Série A italiana, eles venceram os 7, e isso nunca tinha acontecido na história da Inter, segundo os camaradas lá do Opta Paolo, da Opta, né? Então realmente uma campanha brutal. Nos últimos 5 jogos eles estão aí com 5 vitórias, aliás. Não sei nem contar aqui, me perco até nas contas, mas são muitas vitórias consecutivas. Já são 4, já são 8, já são 11 vitórias seguidas na temporada. Eita, puxa! Vem Atlético de Madrid, vem! Esse jogo contra a Atalanta foi um passeio, tá? Foi um passeio. Esse jogo era um jogo atrasado da rodada 21. E a Atalanta fazendo uma boa temporada, com um time bem forte, não deu um caldo. Como dizem aqui na minha terra, não deu um caldo pra Inter, foi massacrada do começo ao fim do jogo. Olha o naipe da disparidade. Na Ligue 1, o PSG é líder com 9 pontos de vantagem. Na Eredivisie, o líder é o PSV, líder com 10 pontos de vantagem. Se a Inter vencer hoje, o Genoa vai abrir 15 pontos de vantagem, meus senhores. Então, assim, você tá falando de um time dentro das top 5 ligas que vai abrir 5 jogos de frente para outro time. Vitórias de frente para outro time. Cara, a Inter pode ser campeã na rodada 33 do campeonato italiano. O que, assim, é muita coisa de antecedência, tá? Pode ser que, por exemplo, vamos supor que se a Inter chegar na final da Champions, eles podem chegar numa fase ali que eles vão ficar um bom tempo só esperando a final da Champions, cara. E fazendo amistosinho ali pra cumprir tabela. Então, eu não sei onde é que essa Inter vai parar, cara. Eu já cheguei a falar aqui, eles precisam vencer quase todos os jogos até o final. Eles só podem empatar um até o final e vencer todos os outros se quiserem superar o número de pontos da Juventus 2013-14, que fez 102 pontos na Série A. É difícil pra
Mas tratando da Inter, né, se eles mantiverem o foco, né, mantiverem o time na ponta dos cascos, porque assim, até quando eles colocam o time misto, cara, que nem foi na rodada passada contra o Lecce, eles colocaram o time todo misto, só tinha 3 titulares em campo, e eles meteram 4-0 no Lecce, então, sei lá, cara, eu não sei onde é que essa Inter vai parar, mas eu já disse, pra mim, a Inter é mais forte dos últimos 14 anos. Tá de bom tamanho, né? O Eurorank tá brabo, tá brabo. Tá muito legal. Inclusive, as imagens são muito bonitas, Yuri. Tá de parabéns aí. Tá show de bola. Ele e o Yuri. Foi eu que fiz foi eu que fiz todo o design, O a Yuri, parada toda. o Limão que fez o design e o Yuri que atualiza aí semanalmente. Ficou muito show de bola. O Lima é meu assistente. Ele. Às vezes eu digo, Lima, ó, bota uma corzinha a mais aqui, mas, tá ligado?